Muito bem, o Dante, que se candidatou a deputado federal, não foi isso, Dante? Foi. Teve uma votação boa, né, Dante? Foi ótimo, foi bom. Né? Quantos votos? Deu quase 27 mil votos. É muito voto. Voto é difícil demais. É difícil. Tem gente que acha que apenas ser conhecido, como o Dante é muito conhecido, mas voto é algo muito difícil, é algo muito complicado, enfim. Né? Então, para mim, na minha opinião, foi uma boa votação. Você é a favor do voto auditável, o Dante? E tem que... É como nós costumamos falar, né? Uma coisa é falar aqui fora, outra coisa é quem tá lá dentro. Sim. São duas vias totalmente diferentes, né? Então, acho que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, foi muito certo, assertivo de trazer isso para dentro, trazer isso para a votação, trazer isso para a pauta. Venceu a grande maioria, como nós somos um país democráticos. Mas isso aí tem que entender melhor, né? O que se aprofundar no assunto, não chegar lá e apenas votar. Então, entender o que passou, o que está passando, né? Agora, beleza, ok, né? Vai ser conduzido de outra maneira, por que o presidente Bolsonaro quis esse voto auditável, no voto impresso, voltar a isso, né? Mas, enfim, uma opinião, né? Opinião aqui de fora, eu queria entender melhor do assunto para poder, né, se manifestar em relação a este ponto. Muito bem, você vai se informar melhor a partir de agora, porque a gente tem 2 especialistas que já falaram muito sobre isso, viu, Dante? Daniel Santana, como que você avalia aí essa questão do voto auditável que não foi aprovado na Câmara dos Deputados? Avalio que faltaram 2 coisas, né? Faltou um pouco mais de habilidade para o governo para poder ter negociado a matéria da maneira que era necessária, da maneira que eles esperavam. Como é uma PEC, ela não precisa somente da maioria absoluta, ela tem que ter 60% dos votos da casa, e isso acabou não acontecendo, foi ali muito próximo, 229 votos a favor, 218 contrários. Avalio que a questão política, principalmente essa disputa que existe hoje de narrativas, principalmente se tratando do Supremo, atrapalhou bastante. A gente sabe que se tem uma coisa que o político não gosta é de ir contra os interesses do Supremo. Muitos ali têm rabo preso, para falar sem meias palavras. E acho que tem um outro lado também. Um outro lado de muita gente ter feito uma análise anterior de que seria uma derrota esmagadora e acabou não sendo. Acabou sendo ali parelho, inclusive em votos absolutos. O voto auditável acabou ganhando, o que eu imagino, Rafael, que seja uma sobrevida, eu não gosto muito dessa palavra, mas seja uma sobrevida para a matéria, que a matéria pode vir a ser discutida novamente após as eleições. Já me declarei aqui favorável ao voto auditável, acho que é muito mais importante você ter um sistema com mais segurança nas eleições, porque não existe nenhum sistema 100% seguro, do que necessariamente você ter dinheiro investido em fundo eleitoral. Eu espero que após as eleições a gente possa voltar, talvez com mais tranquilidade, a esse tema e analisar de maneira mais correta, pelo menos na minha opinião. Frederico Rodrigues, a sua análise sobre essa votação. Frederico? Vamos lá, Rafael. Acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar clara é que essa não é uma pauta bolsonarista, essa é uma pauta do povo. A gente viu as manifestações de 1º de agosto, elas lotaram as ruas em várias capitais, em várias cidades, ou seja, é uma demanda legítima da população. Qual que é a demanda? Mais transparência nas eleições. Aqui em Goiás, a gente teve até um resultado bom, a maioria dos deputados, 17, 9 votaram a favor. Esses que votaram contra, eu não sei o que eles têm na cabeça, eu não sei porque um deputado federal pode se opor a mais transparência nas eleições. E os que se abstiveram não participaram da votação, a minha crítica vai do mesmo jeito. Como que perde uma votação importante dessa? A grande questão ali que eu vejo também, o Daniel falou bem, acho que faltou um pouco de articulação sim, mas eu não jogaria toda a culpa na falta de articulação, até porque a gente teve a maioria. A gente que eu falo porque eu sou um adepto dessa prática aí de trazer mais segurança e essa camada tanto auditável quanto a contagem pública dos votos. Tá? Então a gente teve a maioria, foram 229 votos a favor. Por ser proposta de emenda constitucional, precisaria de pelo menos 308, então a maioria simples teve, mas precisava da maioria qualificada, obviamente. E isso mostra que o presidente
em si, o governo em si, ainda tem uma boa articulação no Congresso. Porque o que estão nos vendendo, o que estão pintando é que o presidente está à beira de um impeachment. E o que ficou claro ali é que a oposição não tem nem de longe, os votos necessários para o impeachment. Ela precisaria de 342 votos para levar um processo de impeachment do presidente para frente e mostrou que ela não tem isso de forma alguma. Mas eu acho que o que mais pesou, e isso precisa ser investigado, foi a forma como ministros do STF foram até o Congresso interferir para que o assunto fosse tratado de uma forma, digamos, parcial na comissão. O que leva ministros do Supremo Tribunal Federal a irem até o Congresso para dialogar com deputados? Eu acho que como nós temos 228 votos a favor da proposta, está na hora dos deputados da base bolsonarista abrirem uma CPI para a gente entender o que foi conversado, qual foi o teor dessas conversas. Porque isso é um absurdo, isso é uma interferência direta nos poderes. O ministro do STF, ele vai julgar um deputado por todos os seus crimes ou futuros crimes. Então ele não pode simplesmente chegar lá e falar para o pessoal, olha, esse assunto aqui eu não sou muito fã, não gosto muito de voto impresso, tá? Então vê aí como que você vai votar aí. E curiosamente, depois que os ministros do STF foram lá e conversaram com os deputados, a posição que era favorável ao voto impresso na comissão mudou. E olha que engraçado, na comissão do voto impresso, o voto impresso perdeu, mas no Congresso o voto impresso ganhou. Ou seja, ficou claro que aquela comissão ali sofreu ou constrangimento, ou ameaça, ou algum tipo de chantagem. Então a gente tem que descobrir qual que é o teor dessas conversas. Minha dica para os deputados da base nesse exato momento, vocês já viram que vocês têm os números, corram atrás de uma CPI. O assunto não está 100% enterrado, obviamente tem a possibilidade dele ser discutido no Senado, há uma PEC com o mesmo teor no Senado de 2015, se eu não me engano. Mais uma vez, o voto impresso não é pauta bolsonarista. Em 2018, os deputados aprovaram o voto impresso por mais de 400 votos a favor. O que aconteceu que agora não tivemos nem 240? Alguma coisa aconteceu. A gente viu tanto que o Supremo entrou na jogada. Em 2018, curiosamente, mesmo o Congresso tendo aprovado o voto impresso, logo em seguida, mesmo o Congresso tendo aprovado o voto impresso, logo em seguida o Congresso declarou o voto impresso inconstitucional. Então, esse é o questionamento que eu faço aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. É correto o Supremo Tribunal Federal, que julga deputados, entrar a todo momento dentro do Congresso para impedir que essa pauta do povo seja aprovada? Aí fica para vocês decidirem. Muito bem, fica a reflexão, fica a pergunta e você pode participar, né? O que você achou dessa votação? 3201-7720, daqui a pouco a gente registra a sua opinião, que é tão importante ou mais importante do que a nossa. Vamos fazer o seguinte, Eva Taut, vamos falar agora da Câmara Municipal de Goiânia. Tá ok aí para chamar, tá no ponto, né? Que é um assunto importante também, para daqui a pouco a gente registrar a participação dos nossos internautas, dos nossos telespectadores e dos nossos ouvintes, né? Já que estamos falando aqui para a televisão, para a RBC-FM e também para a internet, o nosso YouTube, as nossas redes sociais que tanto crescem. Aliás, eu quero pedir para você, mais uma vez, se inscrever no YouTube da TV Brasil Central. Acione as notificações e tenha acesso a todo o nosso conteúdo da agência Brasil Central. 3201-7720. Eva Taut traz mais esse assunto pra gente, Eva.